Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9, nós lemos o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor agora venha me dar poder, que eu possa pregar com o teu poder esta manhã. Nos dê também ouvidos para ouvir, que teu Espírito venha nos levar à verdade. Nós pedimos essas coisas em nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. Hoje é domingo de Páscoa. E na Páscoa nós celebramos a morte de Cristo na cruz, mas mais importante do que a morte e mais central na nossa comemoração da Páscoa deve ser a ressurreição de Cristo. E nós lemos aqui no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então nós como cristãos, nós devemos ser como Cristo, daí que vem o nome cristão. O cristão é alguém que vive, que parece, que lembra, que tem as características de Cristo. Essa palavra cristão, esse termo cristão, foi encontrado a primeira vez no livro de Atos, e lá falava que as pessoas se referiam aos seguidores de Cristo, os crentes, os salvos, como cristãos, porque eles tinham as características, eles lembravam, pareciam Cristo. Não era igual a Cristo, obviamente, porque Cristo é Deus, Cristo é único, mas eles lembravam, eles tinham essa característica, eles eram como Cristo. E nós devemos ser também como Cristo. E no versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo foi obediente até a morte, e não foi uma morte qualquer, uma morte de cruz, uma morte muito sofrida, uma morte muito cruel, uma morte lenta, e ele submeteu a isso. Então, a Páscoa, ela deve ser refletida em nossas vidas, assim como Cristo deve ser refletido em nossas vidas. E nós vemos aqui que deve haver também em nós esse sentimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos ver como que a Páscoa pode ser refletida em nós. A Páscoa não é apenas uma coisa que a gente celebra uma vez no ano, pois esquece que aconteceu e deixa para lá, mas é algo que devemos viver, lembrar a cada dia do ano inteiro. Então, como podemos ter Cristo e como podemos ter a Páscoa em nós? Como que nós podemos refletir, incorporar a Páscoa diariamente em nossas vidas? Bom, primeira coisa, nós temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter o pensamento, a mente de Cristo. E no versículo 1 fala, de sorte que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para ser cristão de verdade, nós temos que ter isso. A mente de Cristo. Você não precisa ter a mente de Cristo para ser salvo. Não. Para ter a mente de Cristo, você precisa ter a mente de Cristo para ser cristão, para ser como Cristo. Ser alguém que anda, que vive como Cristo. Essa palavra sentimento, ela não significa uma emoção, ela não significa algo que a gente sente. Não é isso o sentido. Inclusive, se você olhar no dicionário, sentimento significa isso, uma emoção, né? Eu estou me sentindo triste, estou me sentindo com raiva. Tem essa conotação, mas não é única. No próprio português, se você vê sentimento, vem de sentido, de você fazer sentido, de você raciocinar, você falar, mas isso não tem sentido, isso não tem lógica. Né? É justamente esse sentimento aqui que está querendo falar. Não é uma emoção, mas é uma razão, um modo de pensar. Tanto que no grego, nós sabemos, é claro, que a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego, e no grego, a palavra que é traduzida como sentimento é a palavra phroneo. A palavra phroneo significa mente. Ela significa mente, ela significa pensamento, modo de pensar. Porque o nosso modo de pensar vai ser refletido no nosso modo de agir. Antes da gente agir, fazer, nós vamos primeiro pensar, vai primeiro acontecer aqui, ó. Então, quando está dizendo aqui que nós demos de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, nós temos que ter o mesmo pensamento e raciocínio que houve em Cristo, o mesmo modo de pensar.
Tá? Inclusive, eu até notei aqui, se você olhar no dicionário a palavra português, a palavra sentimento, você vai encontrar a seguinte definição: senso, noção, sentido. Tá? Então nós temos que ter essa noção, mesma noção que Cristo teve. Então, a nossa mente e raciocínio, se ela não for a mente e o raciocínio de Cristo, então nós não vamos pensar como Cristo e nós não vamos escolher como Cristo. Porque nós temos que primeiro ter o mesmo pensamento. E se a gente não pensar como Cristo, nós não vamos agir como Cristo, nós não vamos ser como Cristo, porque tudo começa na mente. Se não começar na mente, não vai rolar. Então, aquele crente que não está agindo como Cristo agiria, ele não tem a mente de Cristo. Aquele crente que não está agradando a Deus, sabe qual é o problema? O problema maior, a causa maior, é que ele não tem a mente de Cristo. Ele não está pensando como Cristo. Diga uma coisa, Cristo pensava primeiro nele ou nos outros? Quando ele foi para a cruz, ele pensou nele ou nos outros? Então, Cristo sempre pensava primeiro em Deus, colocava primeiro as pessoas. E aqui nós vemos que ele pensou tanto em Deus, em agradar a Deus Pai, em tanto em nos salvar por nos amar, que ele deu a própria vida. Deu a própria vida na morte, e morte de cruz. Por quê? Porque ele tinha uma mente, nós temos que ter essa mente, de nos colocarmos em segundo lugar, colocar Deus em primeiro lugar, colocar as pessoas, a obra de Deus em primeiro lugar. E quem não está vivendo como deveria, da modo de agradar a Deus, o problema raiz, o problema chave, é que não tem a mente de Cristo, ele não está pensando, raciocinando como Cristo pensaria e racionaria. Tá? Então, nós precisamos, acima de tudo, ter a mente de Cristo, ter o mesmo sentimento, a mesma noção de Cristo. Continuando ainda no nosso texto, no versículo 7, nós vemos outra característica de Cristo, da Páscoa, e tudo isso reflete a Páscoa. Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreu porque ele tinha um pensamento de morrer por nós, da sua vida por nós, o justo pelo injusto. Também nós precisamos refletir em nossas vidas, não só a mente de Cristo, mas a humildade de Cristo. O versículo 7 fala sobre Cristo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aqui fala que ele se humilhou a si mesmo. Aqui fala que ele se esvaziou. Aqui fala que ele tomou a forma de servo. Jesus Cristo é Deus. Deus. Ele criou o mundo. Ele mantém o mundo. Ele é Deus. Mas ele se fez o quê? Servo. Ele tomou sobre si forma de homem. Quantos de nós, frágeis, mortais, imperfeitos, criaturas, muitas vezes não queremos nos humilhar, nos esvaziar. E por humilhar, quer dizer, se colocar em segundo lugar. Se humilhar é falar, Deus, você está certo, a tua palavra está certa. E não achar que, não, eu sei melhor do que Deus. Deus fala isso, mas eu vou fazer aquilo. Em primeiro lugar, eu. Então, aqui Deus, na pessoa de Cristo, se esvaziou. Tomou forma de servo. Se colocou em segundo, terceiro, quarto lugar, não em primeiro lugar. Então, aqui não havia orgulho da parte de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, ele também vai ter a humildade de Cristo, porque ele vai entender e enxergar, raciocinar do jeito correto. Primeiro Deus, depois os outros. Primeiro a palavra de Deus, depois o que eu acho, o que eu penso. Deixar que a palavra de Deus molde. Se você me mostrar um crente que não é humilde, se você me mostrar um crente que é cheio de si, cheio de suas próprias ideias e noções, seus próprios planos e esquemas, me mostra um crente que é contrário a Deus, um crente que não está em acordo com a vontade de Deus, você me mostra um crente que é incapaz de confiar e aceitar a Deus. Você sabe o que é isso? É orgulho. É orgulho. Não, Deus, deixa que eu me salvo, deixa que eu vou perseverar, eu vou fazer, eu vou ser. Você não vai, isso é orgulho. Deixa que eu resolva esse problema, Deus. Eu só preciso de uma ajudazinha. Gente, Deus não está aí para dar uma ajudazinha, não. Deus está aí para lutar nossas batalhas. Ele está para fazer o que é impossível para nós fazermos, ele faz. Mas muita gente quer fazer o impossível, por si próprio, e acha isso, que é orgulho, algo que agrada a Deus. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes.
Então, a pessoa humilde, ela não tem a mente de Cristo, a pessoa humilde não está refletindo a Páscoa em suas vidas. Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, ele se esvaziou. Ele tomou forma de servo. Ele colocou nós em primeiro lugar. Por quê? Porque ele é a nossa Páscoa. E nós devemos também ser humildes. Além de ter a mente de Cristo, ele se esvaziou como Cristo, esvaziou dos seus planos. Lembra que o diabo veio para ele no deserto? Falou o quê? Se você é Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é Deus, pule daqui para que os anjos te pegam. Se você é Deus, se prostre aqui e me adore, que eu lhe darei os reinos da terra. Jesus falou o quê? Não. Vontade do meu Pai. Ele se esvaziou, ele não aceitou aquelas tentações. Pedro, ao Cristo ser preso, Pedro sacou a espada e atacou um dos guardas, arrancando-lhe a orelha. E Jesus falou o quê? Guarda a espada, Pedro. Você não sabe, se eu quisesse, eu podia chamar uma legião de anjos para vir me resgatar, me salvar. Ele se humilhou, ele poderia ter chamado a qualquer momento uma legião de anjos para vir tomar conta dele. Ele não fez isso. Por quê? Ele se esvaziou. No jardim, ele chorava e suava sangue. Gente, isso é uma condição que existe. Quando você está muito estressado, você está debaixo de muita pressão, as suas microveias capilares se rompem e se misturam com o seu suor e você literalmente sangra sangue, você sua sangue. Foi o que ele falou. Pai, seja feita a sua vontade. Se isso puder passar de mim, se eu puder cair fora dessa, Deus, eu gostaria muito. Mas sabe do quê? Seja feita a sua vontade. Se não tem como, eu farei isso. Sabe o que é isso? É se esvaziar. Jesus é a nossa Páscoa. Nós devemos também ter a humildade e não se achar melhor do que ninguém, se achar melhor do que Deus. Devemos nos preocupar com as coisas de Deus, com o nosso próximo também. Ser cristão de verdade, nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter humildade como Cristo teve. Ainda no nosso texto, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte e morte de cruz. Além de ter a mente de Cristo e ter humildade, que vai refletir a Páscoa em nossas vidas, nós devemos também ter a obediência de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, se você se esvazia a si mesmo, então nós vamos ser obedientes. Aqui Cristo, ele foi obediente até a morte. Um dos maiores, ou talvez o maior inimigo da obediência, sabe o que é? É orgulho, é falta de humildade. Deus fala, faça isso, faço nada. Você não tem a humildade, eu não tenho a humildade. Porque a gente acha que, não, você falou isso, mas eu sei melhor. Eu não vou fazer o que você manda, vou fazer o que eu quero. Sabe o que é isso? É falta de humildade. Falta de humildade é o maior inimigo da obediência. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Desobediência, rebeldia, orgulho, meu jeito, meu plano, eu primeiro. Tudo isso é a mesma coisa. É simplesmente falta de obediência. Obedecer é ouvir e fazer. É ouvir o que Deus fala e obedecer. Como Cristo fez. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu duvido que alguém aqui já passou ou passará. Eu não sei, futuramente pode ser. Mas são poucos os crentes, olhando o panorama total, que são requeridos por Deus de ser obediente até a morte. Muitos já foram. Muitos dos nossos antepassados, nossos irmãos e irmãs, foram para a fogueira, foram para a tortura, foram para os animais, ser devorados por animais, para os gladiadores. Tá? Eles foram obedientes até a morte. Ninguém aqui encarou isso até agora. Porque estamos todo mundo vivo aqui, né? Para começar. Eu não sei se futuramente, provavelmente não. A grande maioria dos crentes não foram submetidos a isso. Mas Cristo foi. Ele foi obediente até a morte. Tá? Por quê? Tinha humildade, tinham a mente de Cristo e eram obedientes a Cristo. Última coisa hoje, e importante também, versículo 9, nosso texto. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O cristão de verdade que quer ser como Cristo, o cristão que quer refletir a Páscoa
a cada dia em suas vidas, refletir Cristo, Cristo é a nossa Páscoa. Ele tem a mente de Cristo, ele tem a humildade de Cristo, ele tem a obediência de Cristo, mas também ele tem a exaltação de Cristo. Ele tem a exaltação de Cristo. Jesus aqui fala que Deus Pai o exaltou. Por quê? Porque ele tinha a mente correta, ele tinha humildade e ele tinha obediência. E quando nós temos essas mesmas coisas, assim como Cristo foi exaltado pelo Pai, nós podemos ser exaltados, levantados, honrados pelo Pai. Qual a condição? A mente de Cristo, humildade e obediência. Deus nos exalta. Jesus contando a história do fariseu e do publicano. Publicano seria um pecador, alguém que realmente ninguém dava muito valor, por ser alguém que era pecador, mau testemunho, mundano, esse tipo de coisa. Tá? Mas lá em Lucas 18, ele conta a história, ele fala assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Tá vendo? Quando a gente se humilha, como Cristo se humilhou, ele vai ser exaltado, como Cristo foi exaltado. E aqui a história é que Jesus estava no templo e tinha um fariseu, ou seja, o cara era uma espécie de um pastor, um líder religioso, um sabichão, visto por todo mundo como alguém espiritual. E ele estava no templo dizendo assim: ó Deus maravilhoso, que bom que eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Eu não sou igual a esse daqui, ó. Esse publicano pecador sem vergonha. Ainda bem que eu não sou como ele. Ainda bem que eu sou maravilhoso. E o publicano aqui, a Bíblia fala que estava assim, ó. Deus, tem misericórdia de mim. E batia no peito. Um pobre pecador. Eu não sou digno de estar aqui, mas obrigado, Deus. Deus falou, tá vendo aquele? Tá vendo o publicano? Ele foi para casa exaltado. Tá vendo isso aqui? Esse que se achava? Pois é, ele foi para casa rebaixado, porque Deus exalta quem se humilha. Aquele fariseu estava se humilhando? Não, ele estava lá na frente de todo mundo dizendo, ó, como eu sou maravilhoso. Todo mundo bota a palma para mim, todo mundo veja como eu sou o bom. E Deus falou, esse é o contexto de, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Não o fariseu, o outro. O publicano desceu justificado. Deus justificou. Porque ele reconheceu o que era, ele foi honesto, não teve orgulho, ele tinha a mente de Cristo. Porque qualquer que... E não aquele, Jesus falou, esse desceu justificado, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Sobre o fariseu. Ele se exaltou, vai ser humilhado. Se exaltou, vai ser rebaixado. Mas a quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Falando sobre o publicano. Então, se nós temos a mente de Cristo, a humildade de Cristo, a obediência de Cristo, nós vamos ter exaltação também, como Cristo teve. Resumindo, se somos o que nós devemos ser, se nós temos a Páscoa que é Cristo em nossas vidas, nós vamos trazer glória a Deus. Filipenses 2:10, né? A gente deu Filipenses 2:5, 6, 7, 8 e 9, eu vou ler agora o 10 e o 11, ou seja, é o mesmo texto, é o mesmo contexto, é o mesmo assunto, diz assim, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo isso para quê? Para a glória de Deus Pai. Cristo é nossa Páscoa. Nós devemos ser como Cristo, nós devemos ter a Páscoa em nossas vidas, que é justamente isso. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz. Fazer algo para a glória de Deus não é alguma coisa que a gente faz no domingo, na hora do culto, de vez em quando. Não. Tudo que fizer. Aqui fala, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisa. Tudo que a gente fizer, tudo deve ser para quê? Para a glória de Deus. Quando a gente faz isso, nós só faremos se tivermos a mente de Cristo,
A humildade de Cristo e a obediência de Cristo. Isso, tudo que a gente fizer, qualquer coisa que a gente fizer, com essas coisas, será para a glória de Deus. E quando nós glorificamos Deus, Ele faz o quê? Ele nos exalta. Ele nos levanta. Então é muito importante a gente ter a Páscoa em nossas vidas, a Páscoa na vida do crente, a cada dia. E vamos orar. Pai amado, obrigado.